Olá, paz e bem, estamos aqui no Fé e Razão, continuando nosso português para os protestantes. E alguns me perguntaram da onde é que eu tiro esses erros, essas aberrações, né, que os protestantes fazem. Olha, por exemplo, se você for procurar na internet, não precisa muita, muito esforço, não. Você vai, por exemplo, no site do Lucas Banzoli, você vai ver lá que ele botou que há certos apologistas católicos vagando por aí nos cantos da internet, quer dizer, eu não sei que apologista católico é esse, né, dizendo, né, que no caso aqui, Paulo escrevendo nos Romanos, envia saudações, né? Paulo não está enviando saudação a ninguém, gente. Não está, entendeu? Quer dizer, o cara primeiro bota que apologistas católicos, mas quem são esses apologistas? A gente não sabe, é um negócio assim, né? Aí você vai, por exemplo, no outro aqui, o Sola Escritura, 10 provas que Pedro nunca esteve em Roma. E aí você vai lá e lê lá essa mesma pataquada lá, entendeu? Que o cara bota lá. Paulo saúda 28 pessoas diferentes e nunca menciona Pedro. Daí o cara bota lá saudar e fulano saudar. Quer dizer, o cara não tem os caras têm uns sites protestantes, né? Para fazer apologia a protestante e não sabe português. Ponto final. Ou se sabe português, está adulterando o evangelho. E é nesse povo que os protestantes vão se fiar. Porque eles dizem que sabem ler a Bíblia, não sabem, eles são reféns dos tradutores. Se eles fossem honestos, biblicamente falando, eles não ficavam propagando essa pataquada. Eles falam, eu acho engraçado o seguinte, quando é o católico que fala, eles dizem que vão lá na Bíblia e verificam, para ver se é verdade. Aí eles vão lá e verificam, não sabem português, e acham que a igreja católica é mentirosa. Então, por exemplo, logo acima, né, desse aí, desse cara aí que botou lá, nesse negócio aí dizendo que Pedro não esteve em Roma, né, 10 provas que Pedro não esteve em Roma. Você vai lá, os 5 você já viu que não prova nada, que é erro de português. Aí você vai pro quarto, logo acima, e ele bota o seguinte: encontramos Paulo não somente desejando estabelecer uma igreja em Roma, né, como afirmando enfaticamente que sua política nunca foi a de edificar sobre alicerce lançado por outro homem. Então ele bota lá o texto de Romanos 15, 20. Aquela coisa, o protestantismo já começou adulterando Romanos e continua adulterando a carta dos Romanos. Que ele bota assim: desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho aonde Cristo não foi nomeado. Caraca, para não edificar sobre fundamento alheio. Tá aqui alheio. O cara até erra a palavra, ele bota alheio, né? Aí ele bota: se Pedro tivesse fundado a igreja local em Roma, uns 10 anos antes dessa declaração, ela representaria uma séria afronta a Pedro. Esta simples declaração é a prova de que Pedro nunca esteve em Roma. Gente do céu, o cara não sabe ler. O cara não sabe ler. Vamos pegar o texto, pegar aqui, né, na Bíblia Católica, para que a criatura entenda o seguinte: Paulo está falando que ele não foi lá porque já tinha alguém pregando em Roma. Como é que o cara, ele diz que o texto, ele está dizendo que não tinha ninguém pregando em Roma? O próprio Paulo fala que ele foi aonde o evangelho ainda não tinha sido anunciado, porque ele não queria edificar sobre o fundamento lançado por outro. Que fundamento é esse? Efésios 2:20 responde: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo. Mas, Cláudio, ele precisava ter ido em Efésios 2:20 para ler isso? Não!
Era só ele ter lido o texto inteiro. Era só ele ter lido um versículo abaixo. Versículo 21. Fiz bem, como está escrito, irão vê-la aqueles aos quais ainda não tinha sido anunciado. Quer dizer, Paulo foi aqueles, né, anunciaram o evangelho, aqueles que ainda não tinham sido anunciados. Foi assim, foi isso que muitas vezes me impediu de ter ido convosco, de ter ido, estado lá com eles. Por quê? Porque em Roma já tinha alguém ensinando o evangelho. O texto fala isso e o cara fala simplesmente o contrário do texto, e ele bota que isso é a prova que Pedro não esteve em Roma. Olha que absurdo. Que absurdo, gente. Que absurdo. Sério. Né? Ou ele bota, sei lá, que na cabeça dele, né, porque já tinha. Se tinha alguém pregando em Roma, né, se Pedro estava pregando em Roma, Paulo não podia ir lá. Entendeu? Não sei o que passa na cabeça deles. Não tem nada a ver. Sinceramente, é só ler Lucas 10:1, onde Jesus Cristo mandou 72 discípulos, 2 a 2, nos lugares que ele ainda tinha que ir. Então, um apóstolo pregar aonde um outro apóstolo já tinha pregado, né? Não faz sentido. O cara dizer que isso não pode, não tem nada a ver. Imagina, gente, né? Vamos fazer um exercício aqui. O cara chega a ter na colonização do Brasil, veio um padre lá de fora, José de Anchieta, pregou pelo Brasil afora. Aí vem outro padre, né, e prega, né, sei lá, o Zezinho das Couve, por onde o Anchieta passou para a cabeça do protestante. Isso é uma coisa abominável, não podia acontecer. Pelo que eu estou entendendo aqui. A mesma coisa, se o pastor pregar no local, o outro não pode pregar. Isso porque lá é o seguinte, lá é pequenos templos, grandes negócios. Então não pode ter concorrência, né? Porque senão vai captar fiéis, só pode ser por causa disso. Né? Templo é dinheiro na mente deles. Então onde um bota uma seita lá na garagem, o outro não pode abrir em frente para não ter, né, concorrência. Não, meu amigo, a Igreja Católica é unidade, não tem importância. Se Pedro pregou lá e Paulo foi pregar depois, como termina a carta aos Romanos, né? Aliás, carta aos Romanos não, Atos dos Apóstolos. Então, meu amigo, pra gente não quer dizer nada. A gente é unidade. Entendeu? Eu fico imaginando, o João Paulo II veio aqui no Brasil, aí na cabeça do protestante, não podia vir mais nenhum papa aqui pro Brasil. Imagina a mentalidade desses caras. Eu duvido que eles sigam isso. Duvido. Né? Duvido. Onde, não vou pregar ali não, porque ele já pregou a palavra de Deus. Isso é mentira, porque cada um aceita diferente. Cada um tem uma visão de Cristo diferente. Então para eles não pode, por quê? Porque é concorrência de dinheiro. E eu falo, o cara que lê isso aqui e vem dizer para mim que isso é a prova que Pedro não esteve em Roma, ou ele não sabe o que lê, ou ele é falsificador do evangelho. Ponto final. Não tem outra discussão. Então, gente, esse é meu recadinho, tá bom? Paz e bem para todo mundo. Não esqueça do meu apoia-se, né? Partilhar nas redes sociais, essas coisas todas. Especialmente o meu apoia-se, gente. Que com R$5 você ajuda uma família que está precisando e ganha um livro do tio Cláudio. Tá bom? Então, paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém.